Esportes, notícia, músicas, jornalismo, entrevista, entretenimento e muito mais para você aqui na TV Cinec, a sua TV online 24 horas no ar. Amigos, está no ar o programa Palavra e Música, o programa Palavra e Música, que aparece todas as quintas-feiras aí na sua TV, na sua tela, onde você pode estar acompanhando a gente durante essa hora que se segue, esses minutos que se seguem, onde nós estaremos apresentando mensagens musicais, mensagens a respeito das escrituras, explicações bíblicas a respeito de muitos temas, tudo para você, tudo para que você possa ganhar conhecimento, ficar em paz, ter mais conhecimento com as coisas de Deus e ficar mais próximo também das pessoas ao seu redor, porque é isso que diz nas Escrituras, é isso que o próprio Mestre diz: ame o seu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa bonita, não é verdade? É onde nós podemos praticar, onde nós podemos adquirir conhecimento para colocarmos em prática essa grande verdade, que pode fazer muito bem para a nossa vida, e não só para a nossa vida, como para a vida das pessoas ao nosso redor. Queridos, nós temos por tradição começar sempre esse programa com a oração do Pai Nosso. Nós temos a oração do Pai Nosso cantada por muitos amigos queridos. Temos uma intérprete, temos uma menina cantando, que é a Elaine, ela canta muito bem. Deus abençoe a Elaine, um abraço para você, Elaine, onde você está. E temos também o Pai Nosso cantado pelo Arautos do Rei. O Pai Nosso cantado pelo Arautos do Rei em língua inglesa. Está pronto já, né, Janaína? Então vocês fiquem com o Arautos do Rei agora, cantando King Harold, cantando Heavenly Father, Pai Nosso. Heavenly Father, bless us now. At the cross of Christ we bow. Take our guilt and grief away. Hear and heal us, now we pray. Now, O Lord, this very hour, send thy grace and show thy power, while we rest upon
Esses foram os Arautos do Rei, The King Heralds, cantando Heavenly Father. Que hino bonito, é um hino maravilhoso, onde nós podemos, pela fé, estarmos ali ouvindo as canções e imaginarmos coisas celestiais também, imaginarmos a companhia de Deus, imaginando o serviço cristão, coisas que fazem muito bem para o nosso coração. Todos esses pensamentos nos tornam felizes. E através dessa felicidade nós podemos compartilhar com as pessoas também essa mesma atmosfera de alegria. Queridos, temos, antes do nosso querido amigo Inácio que vai apresentar a mensagem de hoje, e nós temos que estar, o Grupo Palavra e Música, nós estamos até conversando a respeito da programação de agora sábado. Vai ser em Piracicaba, não é verdade, Inácio? Vocês, amigos, bairro de Resende, vai ser em Piracicaba, no bairro de Resende. O Inácio tem entrado em contato com dois amigos muito queridos para ele ali em Piracicaba, é o Alexandre, né? O Alexandre e o João Tomé. Deus abençoe bastante vocês, amigos. Logo, logo nós estaremos juntos aí, nos conhecendo, abraçando-nos, conhecendo a igreja de vocês. Você já esteve em Piracicaba já, Inácio? Essa já é a segunda vez. Que coisa boa, amigos, olha que maravilha. O Inácio vai estar voltando mais uma vez. Dessa vez trazendo gente nova, né, Inácio? Gente nova no grupo. O grupo está sempre em atividade, tem sempre um ciclo, uma troca de cantores. Às vezes uns não podem ir, outros podem ir. E vocês têm a chance de conhecer pessoas novas também, né? Vai ter um programa muito legal, o Inácio estava mostrando agora. Vai ter uma programação maravilhosa no sábado de manhã, tá tudo organizadinho. Um abraço pro Gerson aí, que ajudou o Inácio a montar o programa, o cronograma, o plano de agora sábado. E tem também o do sábado à tarde. Vai ter muita coisa legal, vai ter canções, vai ter a palavra de Deus, vai ter concurso bíblico, não é verdade, Inácio? Vai ser muito divertido, amigos. Vai ser maravilhoso poder estar com vocês aí, passar um sábado na companhia de vocês. E, portanto, vai para vocês aí o nosso abraço nessa quinta-feira, uma quinta-feira onde, nesse horário, provavelmente a gente vai estar no seu horário de almoço. A gente vai estar aí fazendo companhia para você enquanto você come, enquanto você está vendo o celular, você está passando aí pelos canais que você pode estar vendo no celular. Se você estiver vendo a gente, amigo, sinta-se abraçado por nós. E que você tenha um ótimo almoço também. Às vezes as crianças podem estar indo para a escola ou estarem chegando da escola. Às vezes a família se reúne nesse horário. Que vocês sejam abençoados por Deus. Deus abençoe bastante. Mesmo se você está sozinho agora, amigos, nós estamos juntos, a gente está junto nessa. Que Deus abençoe bastante você. Os nossos amigos também que estão em Portugal, na Ilha da Madeira, na TV Santarém. Que Deus abençoe bastante vocês, amigos da Europa. Que Deus possa cobrir vocês de ricas bênçãos, abençoar ricamente tudo o que vocês façam. E temos amigos também no Oriente Médio, our friends who are living in Middle East, who are watching us. May God bless you so much. We miss you guys. We miss you every single day. May God bless you, and maybe one day we can be together again. God bless you so much, my friends. Eu dei um abraço para os nossos amigos que estão no Oriente Médio, mandando um super abraço. Eu falo que eu sinto falta deles e que em breve nós possamos estar juntos também. Queridos, temos amigos também em Nova York, a TV Cinec, ela tem negócios nos Estados Unidos e também é compartilhado esse sinal pela New York Television, the New York Television. May God bless you guys. May God bless you over there. May Jesus stay with you in your ways, be with you all the path you walking through. May you feel the presence of the Lord in your lives. May God bless you guys, and feel our very big hug in you guys. God bless you so much. This is a Brazilian custom. This is a Brazilian tradition. The hugs is something very proper for us. Deus abençoe bastante vocês, amigos. Um abraço para eles, mesmo sendo um pouco diferente para eles, sendo americanos, é um costume brasileiro a gente mandar abraço para todo mundo. E eu mandei um abração para eles. Deus abençoe bastante eles, nossos amigos cariocas que vivem no Rio de Janeiro. Deus abençoe vocês. Cariocas são tudo sangue bom. Deus capacite vocês sempre aí, proteja vocês, tantos perigos que ocorrem na cidade, que Deus possa estar protegendo bastante vocês aí. E a nossa oração é para que dê tudo certo com vocês. Às vezes a sociedade pode não estar contribuindo, o governo pode não estar contribuindo para a sua felicidade. Mas se nós estivermos em paz com Deus, queridos, se estivermos em paz com Deus, tudo é passageiro. Somente com Deus nós teremos uma eternidade em tranquilidade. Mesmo em meio à guerra, podemos ter paz no coração quando nós estamos com Deus. Queridos, agora na sequência da nossa programação de hoje,
nós teremos uma mensagem musical pela Elaine, e depois vem o Inácio, nosso querido amigo, que vai estar compartilhando a mensagem de hoje. Você vai falar sobre algum tema específico, Inácio? Milagres. O Inácio vai começar uma série especial, queridos, a gente estava comentando. O Inácio vai falar um pouquinho mais a respeito, quando ele estiver palestrando, ele vai explicar como é que vai ser. Ele já está até combinando com o Andreazinho as canções, os hinos que serão executados também. Vai ser muito maravilhoso, queridos. O Inácio ele vai explicar um pouco melhor esse esclarecimento a respeito de milagres. O que é um milagre de verdade? Como é que está na Bíblia? Como é que funciona o milagre? Todos esses são temas muito específicos, os quais o Inácio vai estar abordando ao longo dessas semanas seguintes. Queridos, então, depois vai vir o Inácio, como eu estava explicando para vocês. Primeiro a Elaine com a mensagem musical. Depois o Inácio ele vai palestrar, ele vai explicar para nós, explicar melhor para nós esse tema de milagres e como será feita a série. E por último, nós teremos uma mensagem especial com o Gregório. E que Deus abençoe a programação que vai se seguir agora. E nós teremos nesse exato momento, tá tudo certinho aí, Janaína? Elaine, queridos, nós vamos ouvir uma integrante do grupo Palavra e Música chamada Elaine. Deus abençoe bastante você, Elaine. E logo depois da Elaine nós teremos o Inácio. ao lutar, nos apoia no caminhar. Foi a mão do Senhor que deu Jesus para salvar a vida. Sua mão tem as marcas do perdão, tem as marcas da salvação. É a mão de Deus que faz você caminhar pelo bom caminho. Sua mão também nos faz vencer pela força do seu poder. Foi a mão de Deus que fez você, Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que se entregou para salvar a vida. Seu nome vou louvar, vou cantar. Foi a mão de Deus que fez você, Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que se entregou para salvar
Boa tarde, prezados irmãos e amigos. É um prazer realmente muito grande retornar esse ano. Um ano passou, 2017. Cada um tem uma história a contar. Cada um tem alguma coisa a relatar. Se eu e você pegarmos o ano de 2017, temos muitas histórias para contar. E talvez algumas tão tristes, mas outras alegres. Entre derrota e vitória, tenho certeza que conseguimos mais vitória do que derrota. Só de estarmos falando com os irmãos e amigos, não existe vitória maior do que essa. Quantos dos nossos amigos foram embora? Nós estamos aqui. Quantos amigos seus foram embora? Você também está contando. Então sempre é um motivo de agradecimento a Deus pela vida, pela saúde, por muito aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Nós realmente devemos pensar nesses momentos de alegria e procurando compensar as coisas do qual não saíram muito bem, mas que se programando para 2018 que ele seja da melhor forma possível e tudo seja para a honra e glória de nosso Deus. Eu tenho por princípio sempre, antes de falar na palavra de Deus propriamente dita, pedir a orientação de Deus. E nesse momento eu vou também pedir ao meu Deus que Ele, de fato, me oriente na sua palavra. Querido glorioso Pai que está nos céus, humildemente estamos aqui mais uma vez, agora já o início deste novo ano. Que o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia estejam sobre cada um de nós, que possamos falar não de nós mesmos, mas sim de Jesus. Perdoa os nossos pecados, dá uma porção dobrada do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos e amigos, nós estivemos falando, José deu uma introdução com respeito aos milagres. Existe três procuras que às vezes muitos vão nas igrejas. Primeiro, a cura, milagre, e depois a prosperidade. Quantas pessoas às vezes têm entregue tudo pensando no dobro que ia ganhar? Eu tenho colegas que deu apartamento, deu tudo, ficou sem nada e não teve retorno nenhum. Mas às vezes a pessoa se torna tão fanática com as coisas, e fanatismo é pecado. Você tem que ter um equilíbrio. Quando Deus lhe dá uma coisa, Ele já deu. Não é para você querer fazer uma braganha com Ele, dando alguma coisa a mais para ver Ele te dar o dobro. Não, Ele já te deu. Quando você devolve o dízimo, porque Ele já te deu. Você devolve uma oferta, dá uma oferta, Ele já te deu. Não é preciso você dizer assim, eu vou dar uma oferta porque Ele me dá mais, vou devolver o dízimo. Não, o dízimo já é dele. Você não está dando, devolvendo. Melhor dizer, dando. O dízimo você... O dízimo é dele. Então nós não devolvemos o dízimo em troco de outro dízimo, porque já é dele. A oferta nós damos na maneira de agradecer. Então tudo que fizermos devemos fazer por agradecimento ao nosso Deus por aquilo que Ele tem nos feito. Milagre. Primeiro eu gostaria sempre de meditar nesse texto do programa, que é Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Primeiro, mais uma vez, Deus fala, Ele revela, e depois Ele cobra aquilo que Ele revelou. Quando Ele fala, quando Ele primeiro orienta, Ele vai pedir, é porque Ele quer o bem de cada um. E às vezes nós não entendemos, queremos aquilo que achamos que é o melhor para nós. Nem tudo que achamos que é melhor. Deus, Ele sempre tem o melhor do que o que nós pensamos. Milagre e cura, esse é o tema. Milagre, que quer dizer sucesso que se não explica por causas naturais. É propriamente obra de Deus.
É só Ele que faz milagre. Ninguém tem essas condições. Vejamos o que diz em Êxodo, capítulo 7. Capítulo 7 de Êxodo, versículo 3 e 4. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Capítulo 7, versículo 3 e 4 de Êxodo. Diz a palavra de Deus o seguinte: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Nós sabemos a história. Para aquele povo sair de lá, Moisés teve que ir lá e fazer alguns milagres, apresentar alguns milagres de Deus. Nós temos alguns milagres do qual Deus fez, e com tudo isso o coração de Faraó endurecia, cada vez mais endurecia. Por muito milagre que ele viu, ele realmente endurecia o seu coração. No versículo 9 em diante, veja só o que diz: quando o Faraó vos disser, fazei milagres, que vos acredite, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe disse, lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Veja que primeiro Deus avisa, depois cobra. Deus falou para Moisés e Moisés atendeu. Quantas vezes Deus fala para mim e para você, e nós às vezes não atendemos aquilo que Deus está pedindo, e as consequências nós sofremos por nossa própria culpa e não de Deus. Ele avisou antes. Faraó, porém, mandou vir os sábios, encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Moisés mandou Arão lançar o bordão, ela se tornou uma serpente, e Faraó chamou todos os seus sábios e também fez serpente. Agora veja o resultado. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpente. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Veja só, ali mostrou onde estava o verdadeiro milagre e o falso milagre. O que Moisés estava apresentando era o milagre verdadeiro, mas o de Faraó e os seus sábios não era. Simplesmente era uma ilusão do qual Deus realmente desmascarou tudo aqueles milagres falsos. E hoje não resta dúvida, continuam os milagres de as curas falsas, do qual Satanás também participa disso daí. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Ora, Deus tinha falado para Moisés, tinha dado toda a orientação, e Moisés foi fazer aquilo que de fato Deus mandou. Vendo tudo aquilo, Faraó, ao invés de entender o poder de Deus, e que Moisés estava ali representando o próprio Deus, ele endureceu cada vez mais o coração. Quanto mais endurecia, mais realmente milagres aparecia. E com tudo isso nós vemos o resultado, que Moisés, levando o seu povo, com toda a promessa que foi feita, ainda Faraó não deixou de perseguir. Agora, cura divina. Deus livra da doença e restabelece a saúde. Mas se fizermos o quê? Olha a pergunta. Mas se fizermos o quê? Êxodo 15, versículo 26, e disse Deus, Deus, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus,
e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus está dando as condições para mim e para você. Se eu de fato obedeço, guardando os seus mandamentos, obedecendo os seus estatutos, Deus me livra de qualquer enfermidade. Se eu adoeço, é porque eu estou em falha. Eu sou um pecador, estou sujeito toda hora. E por que às vezes eu estou doente? Porque estou em falha. Eu preciso me corrigir. Eu preciso pôr minha vida cada vez mais em dia para poder eu cobrar de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E Ele sempre me perdoa, perdoa sempre você, está sempre a perdoar aquele que pede realmente perdão. Mas se queremos, devemos fazer a vontade de Deus. Primeiro, fala com respeito aos mandamentos. Os mandamentos se referem aos 10 mandamentos que está em Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 17. Nós sabemos, lá fala com respeito a não fazer imagem, não adorar elas, né? Não falar o nome de Deus em vão. Fala também com respeito ao Santo Sábado, o 4º mandamento, que é uma transgressão direta de todos e quantas pessoas leem a Bíblia e passa por cima dizendo que o 4º mandamento é lei de Moisés, só que ele não prova. E a Bíblia diz que mentiroso não entra no reino do céu e mentiroso é filho do diabo. Então, quando a pessoa vai dizer que o sábado, isso é lei de Moisés, ele tem que provar, ele não prova. Então, por que muitos às vezes são enganados? E se Deus diz assim, olha, primeiro Deus não faz nada sem revelar o seu segredo dos seus servos, os profetas. Primeiro revela. Ele está dizendo aqui a palavra de Deus, está dizendo, olha, este é o meu mandamento. Aí você diz, não, não é bem assim. Você que está dizendo que não é bem assim. A Bíblia está dizendo, é assim. Então a regra de fé é a Bíblia. Não é o pastor, não é o ancião, não é o diácono, não é o membro, não é o irmão Inácio, não é ninguém, é a Bíblia. Somente a Bíblia é a regra de fé. Então, se eu falar alguma coisa que não estiver de acordo, corrija. Eu estou aqui para ouvir a correção. Eu sou um ser humano, estou sujeito a errar toda hora. E como erro, tá certo? Agora, o que está escrito, está escrito. Quando o Inácio fala, se questiona. Mas quando Deus fala, através de sua palavra, não se questiona. É Ele que está falando. E eu devo dar ouvido. Simplesmente, eu devo dar ouvido. Nós sabemos que os mandamentos foi dado por Ele e feito por Ele, pelo seu próprio dedo. Duas coisas Deus fez questão de fazer com as suas próprias mãos. Eu e você. Foi criado a imagem e a semelhança de Deus. Adão e Eva. Esse foi questão, porque os demais ele disse faça, e ao mesmo tempo os 10 mandamentos. Ele escreveu, Moisés rebentou os 10 mandamentos, e ele pediu que lavasse outras pedras, e ele fez de novo a repetição, sem mandar Moisés escrever uma só palavra. Ele mesmo escreveu com o seu próprio punho, com o seu próprio dedo. Se foi ele, não se discute, ninguém prova. Ninguém pode dizer que os 10 mandamentos é lei de Moisés. Quando alguém falar isso, pergunta onde está escrito. Não vá simplesmente ouvir que a pessoa está falando. Aonde está escrito que os 10 mandamentos é lei de Moisés? A pessoa não vai te mostrar. Então essa pessoa está mentindo. Não dê ouvido a mentiroso, porque mentiroso não entra no reino do céu. E a Bíblia diz que mentiroso é filho do diabo. Então, preste bem atenção naquilo para você não ser enganado. Se Deus está avisando para mim e para você, por que vamos ser enganados? Só porque queremos, tá certo? Estatuto quer dizer regulamento, decreto, que determina a regra do que se deve fazer. Ora, todos nós, se você participa de uma firma, se você pertence a uma organização, ela tem suas normas, tem seus princípios, tem suas regras, e você se enquadra ou não. E Deus, quando Ele fala uma coisa, é para que eu e você possamos entender e obedecer.
A obediência é tudo na vida. Se Adão obedecesse, tivesse obedecido naquele momento a Deus, às ordens de Deus, até hoje Adão estaria vivo, né? E Eva também. Mas a desobediência fez com que eles realmente estão dormindo no Senhor só por ocasião da volta de Cristo e que vão ressuscitar. A dor e a doença são intrusos que entraram no mundo em consequência do pecado. Todos estão sujeitos às doenças e à morte. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos, sem exceção, todos. O único, só Jesus. Todos pecaram. Não tem um só na Bíblia que não pecou. Todos, até Moisés, com toda a sua santidade, toda a sua mansidão. Todos, Enoque, todo mundo pecou, menos Jesus. Amém? Porque se Jesus pecasse, não haveria salvação. Só através dele. Ele não pecou. Ele obedeceu realmente aquilo que Deus mandou. Ele obedeceu. E ele ensina que eu e você devemos obedecer. Os defensores das curas e milagres citam alguns versos bíblicos para mostrar que fomos libertos de Satanás, das doenças, do sofrimento, e que por isso o Filho de Deus não deve sofrer mais doenças e dores. Isso não é verdadeiro, porque nós temos um homem na Bíblia muito sincero, muito reto nas suas coisas, e no entanto Deus permitiu que o diabo colocasse enfermidade nele, Jó. E é um homem de Deus. Então, se você diz que fomos libertos de tudo isso, você está explicando uma coisa que não existe, porque não é o correto. Pense bem antes de falar. Fale aquilo como assim diz o Senhor, não assim eu acho, um assim diz o Senhor. Porque se alguém lhe pedir prova, você vai dar. Você poderia me dizer um só filho de Deus que não teve problema, que não sofreu, que não passou por, que nunca queria passar e passou, até Jesus, o único filho, até Jesus passou, foi crucificado, cuspido, chicoteado, cheio de enfermidade de tanto apanhar. Ele, como dono do mundo, ele simplesmente podia só fazer assim com a mão e não ficar ninguém. Mas, no entanto, ele sofreu por minha culpa, por sua culpa e por culpa de todos aqueles que realmente acreditam nele. Afirma ainda que os que sofrem doença e dores continuam debaixo do poder do inimigo. Então você está condenando meio mundo de gente, como que você seja o santo e os demais sejam pecador. Você também é um pecador, não resta dúvida. A liberdade completa e absoluta da doença está no futuro. É certo que Jesus aboliu a morte. Em João 8, 51 e 52, veja o 51, diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. O que Jesus quis dizer neste versículo? Jesus, neste versículo, está dizendo: se você confia em mim, não vai morrer eternamente. Você pode até morrer, mas eu trago você de volta para mim. Ou seja, por ocasião da volta de Cristo, aqueles que dormiram, porque para Jesus o cristão não morreu, ele dorme. Para o mundo ele morreu mesmo, mas para Cristo ele dorme, e ele vai acordar naquele dia. Jesus vai acordar, vai ressuscitar. Ele de fato morreu, mas Jesus vai ressuscitar. Então ele traz de volta. Não faz parte da segunda morte. Por isso disse, não terá não vai morrer eternamente. Porque tem aqueles que morreram sem Cristo
nada quis com Cristo, foi tudo falado de Cristo, mostrou para ele a salvação, mas eles rejeitaram. Vai lá um exemplo, Herodes, Hitler e outros realmente que fizeram o mal, só o mal, só o mal. Morreram, vão ressuscitar e vão morrer eternamente. Mas o cristão, ele morre e ele ressuscita no dia da volta por ocasião da volta de Cristo. Jesus vai ressuscitar. Amém? Por isso, o versículo 52 diz assim, veja quando Jesus falou estas palavras. Eles, os judeus, duvidaram de Jesus. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Dá para você entender, a expressão é muito forte com Jesus. Essas pessoas, se eles morreram sem se arrepender, eles morreram e vão ressuscitar e vão prestar conta diante de Deus e dos anjos, e agora vão ser queimados com fogo e enxofre. Não importa quantos anos eles tenham morrido, 5.000, 6.000 anos, não importa, eles vão ressuscitar para prestar conta diante de Deus, e vão dizer que Jesus tinha razão, e de fato ele tem. Abraão morreu, diz eles, e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Jesus falou e ele cumpre. Nós temos exemplos na Bíblia, pessoas que ressuscitaram, como Moisés e outros, né? Jesus mesmo, né? As primícias, né? Veja o que eles perguntaram, no versículo 53, és maior do que o nosso pai, Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Como diz, quem é você? Se os profetas, Abraão, nosso pai, na fé, tudo, morreu, e você vem dar uma dessa? Falando com Jesus como quem está falando com uma pessoa qualquer. Graças que Jesus disse, Paulo fala, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Jesus, por isso disse, Jesus perdoa, Jesus disse, perdoa, Pai, porque ele não sabe o que faz. Que se de fato ele soubesse que ali estava Jesus, o Filho de Deus, talvez não diria tamanha coisa. E Jesus compreende, ele disse, Jesus Cristo nos livrou da segunda morte. Ele disse em João 11, 25 e 26, no versículo 25 ele diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém, irmãos? Ainda que morra, esse viverá. Por isso Jesus disse, não morrerá eternamente, porque ele dorme e Jesus ressuscita. Ainda que morra em meu nome, esse viverá. Já imaginou naquele dia, a volta de Cristo, quantas milhares e milhares de pessoas ressuscitando para a honra e glória de nosso Deus? É muito maravilhoso. O versículo 26 diz assim, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Faz a pergunta, Jesus, você crê que eu posso fazer isso? Eu posso ressuscitar você naquele dia? Eu posso dizer que realmente você acreditou? Ele faz a pergunta para mim e você. Será que eu e você cremos? Eu creio. Eu creio no meu Jesus e ele sabe que eu creio. E você crê em Jesus? Dor e doenças são comuns em todos e durarão até a volta de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, veja. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo
20 a 23, veja o que diz a palavra. 1 Coríntios 15, versículo 20 a 23. Veja o que diz a palavra de Deus. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Está vendo? Para Deus, para Jesus, é um sono. Visto que a morte veio por um homem, também pelo homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Todo aquele que de fato acredita em Jesus como seu único Salvador pessoal, não importa que princípio religioso você é, o importante é que você acredita que Jesus morreu por você. Agora, você precisa, desde que você conheceu e você tem a confiança em Jesus, Jesus não vai lhe deixar inocente. Ele vai fazer com que você desperte a curiosidade através do Espírito Santo de ler a palavra dele, a Bíblia Sagrada. E você começa a ler e começa a descobrir o que é que Cristo quer de mim e de você. Dá para entender? De você descobrindo, você deixa de ser inocente, porque agora você tem o conhecimento. E ele deixou essa promessa em João capítulo 14, ele tão conhecido por todos nós cristãos, 14, de 1 a 3, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vos preparava o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus está lá no céu e ele prometeu para mim e você, que ele primeiro, se dormir, ele ressuscita, ele acorda. E quando ele chegar, ele vai nos levar. Ele prometeu, ele cumpre. Agora, eu e você, amigo, é que temos que entendermos o plano do nosso Deus. Ele quer nos salvar. Agora, depende de mim e de você. Só na nova terra estaremos inteiramente livres da doença e do sofrimento. Apocalipse 21, 4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, tudo ficou no passado. Mas enquanto estivermos aqui, está sujeito a adoecer e a morrer, viver só por ocasião da volta de Cristo. Embora os cristãos no presente vivam pela fé no mundo por vir, eles ainda estão sujeitos à fragilidade e mortalidade desse mundo. As curas físicas e ressurreições operadas por Jesus eram sinais da presença do reino de Deus, bem como a garantia de libertação final e definitiva, só por ocasião da volta de Cristo. Contudo, estes eram sinais que não foram exercidos universalmente, mas eram antecipações visíveis dadas apenas em ocasiões específicas da promessa da redenção final. Nós continuamos sujeitos a doenças e morte, mas isto não quer dizer que Deus não possa operar milagre de cura em nossos dias. Nós temos visto cada coisa que Deus tem operado na vida de um cristão, tanto na minha igreja como na sua, em todas as igrejas sempre a vez existe. Jesus curou, cura e ainda está curando, não há dúvida, mas jamais prometeu imunidade absoluta. Esta bênção total com o livramento de morte pertence ao mundo vindouro e não o presente tempo, só por ocasião da volta de Cristo.
No próximo estudo, nós estudaremos sobre doenças e sofrimento com meios de correção espiritual. Amigo, eu gostaria que você realmente prestasse bem atenção nos versículos da Bíblia com respeito às curas, as que realmente são verdadeiras e as falsas. Lembre lá de Moisés e Faraó. E nisso daí você vai deduzindo mais demais versículos durante essa série do qual passar sobre milagre. Esperamos você no próximo estudo. Mas antes vamos ouvir um hino cantado pelo nosso irmão Gregório. Que Deus abençoe e que você possa estar firme aos pés de Cristo por ocasião da volta dele. Eu e você e todos aqueles que acreditam possamos estar preparados para encontrar com Jesus na noite do céu. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Assim eu estava sem Jesus, mas encontrei o Mestre. Ele me amou, agora dele eu sou. Minha vida mudou ao achar-me um novo amanhã raiou ao encontrar o Mestre. E agora dele eu sou. Como cego andava no escuro, procurando uma vida melhor, mas encontrei o Mestre.